Tudo bem, gente boa? Muito feliz por iniciar esse tempo de estudo do Evangelho de Marcos com você. Essa primeira aula nós vamos estudar um pouquinho sobre dados históricos e também a história de João Marcos. É interessante a gente ver como desde a sua juventude ele está dentro do movimento cristão, a sua casa, os relacionamentos que ele constrói. Então, antes da gente entender um pouco do seu Evangelho, é bom também conhecer um pouco da sua vida. E no final a gente vai falar um pouquinho do Evangelho, seu significado. Então é uma aula muito boa de introdução para que você possa ter aí um conhecimento histórico de tudo aquilo que a gente vai estudar nas próximas semanas. Uma boa aula para todos vocês. Olá, uma alegria poder iniciar esse curso com você, o curso do Evangelho de Marcos. Espero que seja um tempo de crescimento, de conhecimento da Palavra de Deus ao seu coração. Nessa primeira aula nós vamos pensar um pouco na questão histórica, algumas informações, a biografia de João Marcos e no final a gente vai trabalhar o primeiro versículo do primeiro capítulo, pensando um pouco do Evangelho, a sua mensagem, o seu poder, a proclamação e os efeitos disso em nossa vida, ok? Nós vamos agora para o nosso material de apoio, espero que você esteja com ele em mãos, que você tenha recebido ele por e-mail, e a gente vai ter a primeira informação do autor do Evangelho, João Marcos. Diferente das cartas do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, de Tiago, há uma identificação de quem escreve. No primeiro versículo, provavelmente, você vai ver em todas as cartas, eles dizendo, eu, apóstolo Paulo, eu, apóstolo Pedro, escrevi essa carta para aquela pessoa com alguns objetivos. Os evangelhos não têm isso, mas há uma certeza que foi João Marcos a partir de algumas realidades que ele vai vivendo, vai experimentando e vai tendo todo o conhecimento de Cristo Jesus para depois contar as suas ações e os seus ensinos. Ele faz parte do movimento cristão porque toda a sua casa está experimentando disso o tempo todo. Nós vamos ver isso de uma maneira mais profunda nas aulas, mas na casa dele houve a celebração da última Páscoa, quando Pedro sai da prisão em Atos 12, é para essa casa que ele se dirige. Provavelmente essa casa era onde os primeiros cristãos estavam orando, quando o Espírito de Deus desceu e se cumpriu a promessa dos profetas. Então, ele está dentro desse movimento, ele conhece a história. Mais do que isso, as relações de Marcos também são bem interessantes. Ele tem o seu primo Barnabé, que vê os primeiros sinais vocacionais na sua vida e decide investir nele. Você vê Pedro chamando de filho, que é uma coisa significativa dentro do contexto histórico. É alguém que está assumindo a responsabilidade como de um pai natural, no sentido de construir a jornada dessa pessoa. Ele está próximo de Lucas, porque ele faz parte depois da equipe de Paulo. Há um rompimento relacional ali na segunda viagem, a gente vai dar uma olhadinha também nisso, mas depois de 13, 15 anos, há uma reaproximação. Provavelmente Barnabé é a pessoa que faz com que essa realidade seja reconstruída, e ele está perto também de Paulo. Então tem Paulo, tem Lucas, tem Pedro, tem a sua mãe. Então ele está dentro do movimento cristão e ele vai conseguindo absorver todo o conhecimento. Além disso, nessa igreja para quem ele está escrevendo, ele é o intérprete de Pedro. Pedro está falando aramaico, ele está transferindo para o grego comum, a língua mais falada, e ele vai provavelmente absorvendo o conhecimento a partir das mensagens de Pedro sobre Jesus Cristo. Ok? Qual era o propósito dessa carta? Fortalecer os novos cristãos diante do poder, controle e força de Roma. Havia um entendimento que um reino, um governo se estabelece a partir do poder, controle e força. E agora Jesus Cristo, com o seu reino, com o seu governo, é apresentado para os romanos a partir da vocação do apóstolo Pedro, e ele está apresentando um novo reino, um novo governo, uma nova forma de viver a vida. Como que esses romanos poderiam entender que Jesus Cristo é o rei do universo, que governa sobre todas as esferas da vida, que ele é o Filho de Deus, sendo que ele morreu de maneira frágil, vulnerável em uma cruz? Como que o Nazareno,
morto em uma cruz, pode ser considerado o rei das nossas vidas. Então, é nesse ambiente que a carta surge para afirmar que ele é o Filho de Deus e todas as suas credenciais de autoridade e poder vêm do próprio Deus. Ela não precisa ter um reconhecimento político e religioso. Então, Marcos tem esse objetivo de esclarecer a figura de Jesus Cristo como Messias, como o rei, como aquele que estabelece o seu reino e o seu governo sobre o coração do homem. Ok? Público são os novos cristãos em Roma, onde o evangelho foi escrito. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, com exceção de 31 versículos. Os outros evangelhos citam de Marcos inteiro. Então, lógico que os outros têm um pouco mais de informação. Mateus se concentra muito nos ensinos de Jesus, porque ele está escrevendo para o público judeu. E o de Marcos é um escrito um pouco mais resumido, porém serve como base para os outros evangelhos. Essa relação até com Lucas, né, que escreve Atos e também escreve um dos evangelhos e ao mesmo tempo está muito perto de Marcos e registrando também a história cristã. Ok? Quais são os temas significativos dessa carta? Jesus respaldou suas palavras com ações e ele estava sempre a caminho. Ou seja, ele não se concentra tanto nos ensinos como Mateus, porque ele pretende mostrar a autoridade de Jesus e o seu poder em curas, em sinais. Esses sinais se tornam as credenciais messiânicas. Você que tem um pouquinho de conhecimento bíblico, você sabe disso. E ele está sempre a caminho. Nós vamos ver inúmeras vezes o Evangelho de Marcos tratando a jornada de Jesus. Logo a seguir, imediatamente, há uma pressa. Se você ler com calma, você vai ver que ele vai acelerando o passo, a agenda de Jesus, um movimento contínuo, porque ele tem a ideia que rapidamente o Evangelho precisa ser construído e essa boa notícia precisa ser contada. Maior ênfase sobre o seu Evangelho nos milagres e ações de Jesus, menos no ensino e mais nos milagres e ações. Ok? Quando Marcos surge, agora a gente vai ver um pouquinho sobre a sua história. É importante conhecê-lo, saber quem ele é. Marcos ainda era muito jovem quando Jesus foi crucificado. Logo após isso ele se envolve no movimento cristão. Ele é parte disso, ele está mergulhado em tudo aquilo que está acontecendo, ele está percebendo. Muito jovem, Barnabé já leva para a primeira viagem missionária, ele consegue ver aquela viagem carregada de perseguição, de perigos. Lucas não nos fala o motivo do retorno, o porquê ele volta, e é o motivo da tensão e do conflito relacional com Paulo, mas ao mesmo tempo mostra alguém vivendo a jornada, a história cristã de uma maneira muito intensa e sendo estimulado a isso pela sua própria mãe, por Pedro, por Barnabé e depois por Paulo e na igreja de Roma. Ok? Pedro considerava como um filho. Eu já falei da preciosidade dessa declaração. É o seu intérprete em Roma, e é onde ele vai absorvendo, ele vai adquirindo conhecimento para depois escrever o Evangelho. Sua casa era um ambiente de oração, Atos 12:2, se você tiver com a Bíblia aí, dá uma lidinha. Provavelmente foi o local que Jesus passou a sua última Páscoa. Ele manda os discípulos preparar esse ambiente, dizendo que um homem vai receber, que vai estar tudo certo, e tem toda uma questão logística na última Páscoa que precisa ser desenvolvida, e Jesus dá ordem aos seus discípulos para que isso seja feito, e é na casa da mãe de Marcos, Maria, que essa última Páscoa acontece. Provavelmente nesta casa da igreja primitiva reunida que o Espírito Santo desceu, como eu disse. Existe uma enorme possibilidade também que seja Marcos. Eu coloco aí um ponto de interrogação, mas para mim não existe esse ponto de interrogação que está em Marcos capítulo 14, nos versículos 51 e 52. É a declaração sobre ele, que ele está seguindo na madrugada. Tem um jovem envolto num lençol, e aí alguém chega e se aproxima, toma o lençol, e ele está sem roupa, sai correndo vergonhosamente na madrugada, enquanto Jesus está indo para a crucificação.
Perceba que existem dois fatores aí, ou dois fatos, melhor, que mostram um ambiente de vergonha para esse jovem, né? Tanto a desistência da primeira viagem, como essa coisa de fugir, de deixar. Isso é uma marca emocional não tão positiva na história dele. E mesmo assim a gente percebe essa graça de Deus contornando a sua história, o chamando novamente para a caminhada, utilizando pessoas para mostrar que o Evangelho da graça de Deus permite que algumas falhas, alguns tropeços aconteçam na nossa vida e mesmo assim a gente continua prosseguindo, ok? A gente tem aí alguns dados no livro de Atos que nos mostram um pouco sobre ele, a sua primeira viagem missionária. Ele é tratado como um auxiliar, como aquele que está acompanhando Paulo e Barnabé, ajudando o jovem que foi conduzido para essa viagem. Ele é primo de Barnabé, então ele está ali muito próximo. Ele faz parte da equipe em Atos 13:5, mostra, quem sabe no dia de hoje a gente poderia chamar de um seminarista, de um jovem vocacionado, e a beleza dessas vocações explodirem a partir de líderes que reconhecem, da própria igreja, que vai mostrando o valor dessa vocação que deve ser desenvolvida. Então, no capítulo 13, o versículo 5, ele aparece como um auxiliar. Aí vem, né, o motivo da vergonha, a desistência da viagem. A gente não sabe, isso traz para ele uma dor muito grande. Imagine só, Paulo e Barnabé voltando e relatando os acontecimentos. Foi uma viagem bem sucedida, apesar dos perigos, da perseguição, de tudo aquilo que cercava uma viagem como essa. O resultado foi muito positivo. E quando eles retornam para Jerusalém, Marcos está lá na igreja, está sendo parte daquilo, e essa marca, esse negócio no coração dele provavelmente não fica bem resolvido. Ainda bem que tem Pedro, que sabe muito bem o que é fracassar, né? Está ali perto, chamando de filho. Tem Barnabé, o seu primo, que continua acreditando na sua caminhada e na sua jornada, ok? No final, a última aula vai ser também sobre João Marcos. A gente começa com ele e a gente termina com ele. 13 anos depois, Paulo recomenda para a igreja de Colossenses Marcos para acolher. Então, eu coloco isso aqui para que você possa perceber que houve sim uma reaproximação, um trabalho, e esse rompimento que acontece na história de Marcos, Barnabé e Paulo, depois é reconstruído de uma maneira muito bonita. Fez parte da equipe de Paulo, em Filemão, versículo 24, Paulo, na lista dele, dos seus colaboradores, de quem está com ele está lá. E agora, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, é aquele momento de despedida. Você, mesmo não abrindo, você vai lembrar dessa passagem bíblica muito marcante na vida cristã. Combati o bom combate, guardei a carreira. Então é aquele momento da despedida, onde Paulo está sozinho, preso. Até o filme do apóstolo Paulo, a história é retratada a partir desse cenário, né, da segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Se você não assistiu o filme, assista, vai te fazer muito bem. E Paulo está pedindo para que alguns amigos venham vê-lo. Ele está com uma saudade. Imagina só aquele momento de despedida, os últimos dias da sua vida. Você deseja ter alguém por perto. É esse momento onde o ponto final está chegando, o ciclo está fechando, e é esse momento histórico que Paulo está vivendo, e ele pede para que Marcos se aproxime dele, porque Marcos é útil para o ministério. E aí Lucas já está lá, Timóteo também é alguém que Paulo quer ter perto nesse momento. Então é significativo esse pedido. Não é um simples pedido, mas é um pedido num momento de despedida muito importante. E tudo nos indica que Marcos ficou com Paulo até a sua morte e ficou com Pedro até a sua morte. Então ele consegue
olhar para esses dois homens, duas figuras extraordinárias dentro do movimento cristão, que Deus utilizou de uma maneira muito bonita, e Marcos está seguindo a sua vida ao lado desses homens até o fim. Ok? Um pouco mais sobre ele. Na sua caminhada ficou marcado como falho por 2 acontecimentos, mas se tornou a pessoa que Paulo queria ao seu lado, sendo útil em dar seguimento ao seu ministério. Ficou junto de Paulo e Pedro até a morte e tinha uma relação muito próxima com Lucas. Quando estava com 40 anos, a minha idade, então, quando chegou aos 40, Marcos se estabeleceu em Roma e trabalhava com Pedro e Paulo. Um desastre aconteceu, um incêndio destruiu a metade de Roma. O imperador Nero, para afastar de si as suspeitas, pôs a culpa nos odiados cristãos. Muitos deles, incluindo Pedro, foram brutalmente executados. E o evangelho explode desse momento histórico. Quem sabe justifica a pressa, o desejo de Marcos relatar Jesus como Filho de Deus, com as credenciais messiânicas, como aquele que foi considerado pelos profetas o Filho do Homem. Ele toma para si essa palavra dizendo que ele é o Filho do Homem, o Filho de Deus. E para mostrar para esses cristãos que estão vendo governo e poder a partir do controle de toda a estrutura de Roma, apresentar um novo reino, um novo governo, uma nova forma de viver a vida. E dentro desse contexto de um homem sendo executado, do líder da igreja sendo executado. Essa pressa que a gente percebe, quem sabe, é resultado de tudo aquilo que ele estava vivendo. Antes da gente entrar na leitura, é importante você perceber essa pressa, esse desejo dele nos contar algo. Marcos não perde tempo em ir ao que interessa, não existe uma frase introdutória, diferente dos outros evangelhos. Do começo ao fim percebemos uma pressa nos relatos. Algo aconteceu na história humana que mudou radicalmente o modo de olharmos e experimentarmos o mundo, e ele não pode esperar para nos contar. Há um tom ansioso em cada frase, em cada palavra. Logo a seguir, imediatamente, após isso, há caminho, há um ritmo muito intenso na vida de Jesus e em suas ações, uma cura acontecendo após a outra, uma conversa significativa e destruidora com os líderes religiosos. Ele está o tempo todo nos conduzindo a uma história sem pausa, sem espaço. Ele está dando um ritmo diferente dos outros evangelhos. Quanto mais rápido absorvermos sua mensagem, melhor para nós. É esse o entendimento que surge da carta, que a gente precisa rapidamente absorver o que ele tem para nos dizer. Por quê? Pois ela é boa, incrivelmente boa. Que Deus está aqui do nosso lado. Que o Senhor se fez carne, habitou entre nós, o Evangelho de Jesus se tornou uma realidade e podemos experimentar dele. O fato de que Deus está aqui agora, do nosso lado, procurando ativamente nos ajudar no que precisamos, isso sim se qualifica como uma boa notícia. É a melhor notícia. Marcos tem pressa de nos contar o que aconteceu no nascimento, na vida, na morte e ressurreição de Jesus. Ok? Então, é com esse olhar de alguém correndo apressadamente que a gente agora entra no Evangelho. Então, a gente vê um pouco da história, do momento que ele está vivendo de perseguição. É uma carta para novos cristãos, um líder executado, Marcos, no meio da sua idade, e começa a desenvolver isso. Antes da gente entrar, eu tenho aqui duas coisas, acho que está dando para ver aí. Eu gostaria, depois que eu terminei de escrever o material, fui dar uma olhada nesse livro aqui, A História Eclesiástica, e eu quero só terminar, antes de entrar no Evangelho, ler o que está na página 63. Dizem que esse Marcos, sendo o primeiro a ser enviado ao Egito, ali proclamou o Evangelho que também
pusera por escrito e foi primeiro a estabelecer igrejas na cidade de Alexandria. O número de homens e mulheres convertidos desde o início foi tão grande e tão extraordinário, a disciplina e a austeridade filosófica deles, que Filo achou por bem descrever a conduta, as assembleias, as refeições, de todo o modo de viver. Como que ele termina a vida? Ele termina proclamando o cristianismo aos habitantes do Egito. Em 2013 eu tive o privilégio de ir ao Egito e ir até o túmulo do evangelista Marcos, e lá tem os cristãos coptas. Conheci, escutei algumas das suas histórias. É algo muito bonito, assim, muito interessante. E até comprei uma cruz copta, que ela tem alguns significados bem interessantes. A cruz simboliza onde a igreja deve estar firmada. Então você vai perceber que são 4 pontas, e elas estão... em cada ponta dela tem 3 pontas e é a cruz. Então a igreja está firmada na doutrina dos apóstolos, que são 4 vezes 4, né? É isso, não, 4 vezes 3, melhor, as 3 pontas. A doutrina dos apóstolos, na cruz de Cristo e na Trindade. Então, os 3 simbolizam a Trindade, 3 vezes 4, 12, a doutrina dos apóstolos e a cruz de Cristo. E são nessas 3 realidades que a igreja de Jesus Cristo está firmada: na cruz, na doutrina dos apóstolos e na Trindade. Ok? São os coptas. Depois dá uma pesquisada, você vai conhecer um pouco melhor. E é bem interessante ver esse momento final da história de Marcos depois de sair de Roma. A natureza do Evangelho. Então a gente agora já entra para o primeiro capítulo, primeiro versículo, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tem como finalidade afirmar a divindade de Jesus. E aí algumas coisas a gente precisa ver. Primeiro, a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho é a declaração que o Evangelho vem de Deus. É algo que surge do próprio Deus, que ele é totalmente responsável por isso. E a segunda é a sua mensagem, o Evangelho que pertence a Deus, né? O Evangelho que não só vem, mas também pertence ao Senhor. Isso é importante porque a gente percebe o tempo todo homens e denominações, instituições, estruturas humanas tentando tomar para si uma autoridade e colocar nas suas mãos algo que não pertence. O Evangelho pertence unicamente ao Senhor, não é de nenhuma denominação, não é de nenhum movimento religioso, não é de nenhum líder, de alguém que se intitula isso ou aquilo. Ele vem de Deus e pertence unicamente ao Senhor. O efeito do Evangelho na vida humana é o poder, a manifestação de um Deus sempre presente para transformar o homem. Então o efeito dele é a transformação do homem. Nós não cremos que há alguma coisa boa no ser humano. Tudo que de bom que existe em nós é fruto da graça e da bondade do Senhor. Nós não cremos no homem, nós cremos no Evangelho. Pensando nisso, a gente pode afirmar que o Evangelho tem um dono, que o Evangelho tem uma procedência, que o Evangelho é a manifestação de Deus, que o Evangelho aponta para a glória de Deus e o Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação da igreja. Tendo essa certeza, nós devemos conhecer, viver e pregar algo que vem e pertence a Deus, o Evangelho. Então você deve conhecer, viver e pregar algo que pertence a Deus, que é o Evangelho de Deus, da graça de Deus, que veio dele, pertence a ele, foi nos dado como um presente. E a gente conhece, a gente vive e a gente prega aquilo que nos foi dado. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Perceba que ele está tratando dentro de uma realidade onde poder, controle e autoridade é o que simboliza o reino ou o governo de algo sobre o ser humano. Mas ele o tempo todo afirma Jesus Cristo como Filho de Deus, que a credencial
messiânica a partir de Deus. Então, se Deus o constituiu como seu filho, o Messias, não há uma necessidade de um reconhecimento religioso ou um reconhecimento político diante disso. A autoridade de Jesus vem do próprio Deus. Todas as nossas ações e esforços devem ser baseados na certeza que tudo só é possível por causa do poder do Evangelho de Deus. Crendo nisso, a gente tem disciplina, a gente tem capacidade, a gente tem dom natural, a gente é criativo, mas todas essas coisas são ineficazes para cumprir o fim que somente o Evangelho pode cumprir. Você está entendendo? Que não é na força do nosso entendimento, do nosso conhecimento, que todas as nossas ações e esforços só conseguem tornar alguma coisa real se por trás disso o poder do Evangelho estiver agindo no coração do homem. Sem Deus e sem o Evangelho nada acontece. Crer nisso, na natureza do Evangelho dessa forma, acontece duas coisas. Primeiro, um descanso diante de uma realidade que foge do nosso controle, é maior do que nós. Um Evangelho que é poderoso, umas realidades difíceis diante de um Evangelho poderoso. Então, como que a gente age? A gente descansa no controle divino. Deus tem o controle sobre todas as coisas e Deus age de maneira a ter sobre si o governo sobre todas as realidades. A segunda coisa, há uma expectativa. A gente descansa, mas a gente espera. Algo pode acontecer, mesmo sendo impossível. Então, crendo que o Evangelho vem de Deus, a gente crê nessas duas coisas. A mensagem do Evangelho, a mensagem é Jesus Cristo. Não é sobre a gente, é sobre Cristo. Outra coisa importante diante do momento atual, onde nós percebemos uma tendência de homens proclamarem o Evangelho falando de si, não sobre Cristo. O Evangelho é nada da gente e tudo sobre Ele. É nada da gente e tudo sobre Cristo. É nada da gente e tudo sobre a cruz. Cristo reconciliou consigo homens pecadores. Pacificou a relação. Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem do Evangelho. E no Evangelho nós vemos a bondade de Deus e exaltamos o seu nome ao mesmo tempo que vemos a nossa realidade, o nosso coração pecaminoso. Essas duas coisas, bondade e o coração pecaminoso, se revelam diante do Evangelho. E para terminar essa aula, a gente vê o efeito do Evangelho e a profunda transformação do homem. Como isso acontece? Pela salvação através da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Paulo vai nos dizer que não há ninguém que entenda, não há ninguém que compreenda, não há ninguém que consiga discernir. Se houve em nós a percepção, discernimento, conhecimento daquilo que aconteceu, isso foi a graça de Deus que fez com que isso se tornasse uma realidade. Nós não conhecemos a partir da nossa habilidade, do nosso conhecimento. Conhecimento é a salvação é um ato unicamente da graça de Deus, e tudo que há de bom em nós é resultado do Deus da graça. A segunda coisa é que esse Evangelho que nos salva, nos transforma, nos permite conhecer, nos responsabiliza, também nos chama para uma missão. Nós somos enviados para chamar todas as nações ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, que se manifesta a partir de um movimento de oração e de proclamação. Então há um senso de responsabilidade. A gente não é salvo para se sentir confortavelmente salvo. Nós somos salvos e a partir disso uma responsabilidade em salvar vidas vem sobre nós, um compromisso com algo que está para além da gente nos toma, e o tempo todo nós vamos entrar no movimento de oração e proclamação, e é nesse ambiente de oração e proclamação que o Evangelho brota no coração de homens e mulheres pecadores. E o Evangelho exige uma obediência, submeter nossa vontade à vontade soberana do Senhor. Era isso que os romanos precisavam entender, que agora existe um novo rei, um novo governo, que exige obediência dos seus servos, e diante disso eles deveriam olhar para essa estrutura de poder e governo que cercavam a vida deles e não ver ali um lugar para se curvar. Terminando, 3 coisas nós devemos fazer em relação ao Evangelho que nos foi apresentado. Nós devemos conhecê-lo através da palavra, por isso que a gente está aqui conversando sobre ela, é a única forma da gente conhecer.
Nós precisamos viver o Evangelho. Viver o Evangelho é viver a certeza que somos uma carta escrita por Deus e lida pelos homens. E, por fim, proclamar o Evangelho em todo tempo e em todo lugar. Uma responsabilidade com a proclamação do Evangelho está sobre as nossas vidas. Ok? Então são essas 3 realidades que estão sobre nós. Conhecê-lo através da palavra, meditar na palavra, viver o Evangelho em nosso dia a dia, porque somos cartas escritas por Deus, lidas pelos homens, e proclamar o Evangelho em todo tempo e em todo lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom iniciar esse estudo. Daqui 10 dias nós colocamos um novo vídeo aqui com o primeiro capítulo completo e a gente vai estudando, conversando sobre isso. Deus abençoe a sua vida.